Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, aleluia, da Igreja Assembleia de Deus Vida Transformada. Lição de número 10 vai dizer assim para nós: Amargedon, o confronto final. Amargedon, o confronto final. O texto bíblico básico, Apocalipse 16, do 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha. E naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Glórias ao nome do Senhor. Observa, meus irmãos, que esses 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, eles irão justamente o que? Fazerem prodígios, sinais, como Jesus realizou. A boca do dragão, a boca da besta, o falso profeta, porque são espíritos demônios que fazem prodígios. E nós precisamos o que? A cada dia saber que, para que possamos ter uma identificação a respeito disso, nós precisamos ter o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é um dom que o próprio apóstolo Paulo, ele colocou, um dom que a Bíblia nos ensina a nós buscarmos. A Bíblia nos ensina a nós estarmos justamente o quê? Buscando esse dom, porque esse dom traz para nós o esclarecimento, o entendimento e revela justamente o que está por trás. Então nós precisamos olhar justamente, claro que nós não estaremos aqui, a igreja já estará o quê? Nos ares com o Senhor, já estará naquele processo que nós já falamos desde o início, arrebatada. Aqui já há um Armagedon, confronto final, aonde tudo irá acontecer em relação justamente àqueles que permaneceram. Nós iremos entender e compreender acerca da batalha do Armagedon, que é uma batalha que traz umas consequências escatológicas e também as principais características que irá acontecer nesse período em relação à conversão de Israel por ocasião dessa grande batalha escatológica. O texto áureo que vai apresentar na nossa revista, Apocalipse 17:4, vai dizer assim: estes 17:4, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos fiéis. Então, nessa batalha, como é de costume, o Senhor vencerá, entendeu? Aqueles que estão com ele, os eleitos e fiéis que foram chamados, vencerão por Cristo também. Então, essa batalha já tem um cumprimento da profecia que apresenta justamente Apocalipse, que traz para nós justamente a verdade da palavra, que tudo isso irá acontecer. Nós, como igreja, nós estaremos aqui. Aqueles que vão permanecer aqui irão passar pela tribulação, depois pela grande tribulação, e durante a grande tribulação irá acontecer esses eventos, ok? A leitura da semana, segunda-feira, Daniel 9, do 24 ao 27, missionário Luciano lendo. Daniel 9, do 24 ao 27. Semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim
aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Então aí fala justamente que virá o assolador. O assolador que durante esse período, observa que ele fala das 70 semanas, depois ele fala de 7 anos, no meio desses anos, depois na segunda parte desses 7 anos que virá o assolador. Então nós já podemos observar que esse período escatológico, esse período que aponta justamente a questão da luta do Armagedon, a luta final do Armagedon, o dia do Senhor, o dia que irá acontecer justamente esses eventos ao qual é apresentado, então já é passagem bíblica que é descrita. Vamos abrir em Joel, eu vou estar lendo Joel capítulo 3, dos 9 ao 14, que vai trazer para nós justamente Joel e depois de Oséias, tá? Daniel, Oséias e Joel, para facilitar aí. Daniel, Oséias e Joel. Aí Joel é antes de Amós. Capítulo 3, do 9 ao 14, vai dizer assim para nós: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas reias de arado e lança das vossas bordadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Glória a Deus. Apresentai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, e faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Aqui vai falar o porquê o dia do Senhor está perto. Está apresentando justamente a questão da vinda do Senhor, está apresentando justamente a questão da ordem que virá justamente da vinda do Senhor. Mas o que me chama a atenção, irmãos, ontem quando eu estava lendo, que muitas das vezes a Bíblia até nos aponta que nós estamos o quê? Fracos. Mas é nesse momento que o Espírito de Deus começa a operar. E esse texto me traz muita memória justamente o quê? Diga ao fraco: eu sou forte. Não forte pelas nossas próprias forças, mas forte porque Cristo e através do Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo nos dá força. A Bíblia diz também em Efésios: quanto mais sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Nós não somos fortalecidos na nossa própria força. Nós somos fortalecidos na força que vem do Senhor. E na sua força nós temos o quê? Justamente a força em nós. Fraqueza. Lembra? Senhor, a tua palavra diz: diga ao fraco que eu sou forte. Me dá força, me dá coragem, me dá resistência, me coloca de pé. Senhor, que traz a força de ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira,
Sofonias, vamos lá, irmão Gerson. Sofonias, profeta menor. Sofonias 1 do 14. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvir, amargo será o clamor do dia do Senhor. O clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvem e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecarão contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne está tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, no fogo do seu zelo. Toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Amém. Então aqui mostra o evento, o grande dia do Senhor que irá acontecer. Então, irmãos, Sofonias, profeta menor, ele está mostrando justamente o período que virá, o período do grande dia do Senhor. Zacarias 14, do 1 ao 4. Vai lá, irmão Wilson. Mais à frente aí. Sofonias, Ageu, Zacarias. Zacarias 14, do 1 ao 4. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repetirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Amém. Glória a Deus. Então aí fala justamente todas as nações contra Jerusalém. Nós iremos observar que o anticristo, ele levanta um exército para ir contra Israel, contra a Terra Santa. Vamos lá, meus irmãos. Ingrid, irmã Ingrid, vem para mim 2 Tessalonicenses. Vamos lá, Filipenses, lá no Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e depois 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do 1 ao 8. A irmã Rosane vai ficar com a melhor parte. Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 8. Apocalipse é o último livro. Pode ler. Irmãos, o que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa reunião com Ele. Do 1 ao 8, tá certo? Versículo 2, do 1 ao 8. Capítulo 2, do 1 ao 8. Irmãos, no que diz a respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, 2 coisas exortamos.
espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo termos chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha a apostasia e seja revelado ao homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culpa, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Amém. Manifestação da sua vida. Então aqui, irmãos, olha só. Ministério da iniquidade. Pecado. O pecado irá se manifestar. O pecado irá se manifestar ferozmente. E além disso, então, será o que? O fato é revelado o iníquo. O homem iníquo, o homem da iniquidade, o homem ao qual o Senhor justamente o que? Irá esmagar com sopro, aleluia, com a boca, com o sopro de sua boca. Então ali vai mostrar justamente o esplendor da sua vida. O Senhor, ele sendo vencedor na batalha do Armagedon, confronto final. Apocalipse, capítulo de número 20, verso do 1 ao 20. Lê para mim, irmãos Ângela, Apocalipse 20, do 1 ao 20. Pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, que não adora a besta. Mesmo a sua imagem não receberão um sinal na testa, nem na mão, e verão. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas Até o 20. Até o 20, pode ir. mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder, segunda morte, mas será sacerdote de Deus e de Cristo. Reinará com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre o quarto canto da terra. Gog e Magog. Cujos números é como a auréola do mar, para ajuntar
batalha, e subirem sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e da cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo os enganava. Foi lançado no lago de fogo, e deixou onde está a besta. Foi o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, é o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu. A terra e o céu não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, e o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras, e deu lá os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ele que não foi lançado no lago de fogo. Amém? Até o 15? Chegou? É, Porque a revista está até o 20, né? Até o 15. Amém? Então, irmãos, essa é a leitura semanal, tá? Nós iremos compreender agora justamente o que significa essa revelação acerca da batalha do Armagedon. Nós iremos entender também as etapas da batalha e as suas consequências, que é apresentada justamente na Bíblia e também na nossa revista, e as principais características que irá acontecer da conversão de Israel por ocasião dessa grande batalha que irá acontecer. Israel receberá a oportunidade e ao ponto ao qual justamente as características da conversão de Israel. Vale ressaltar também, meus amados irmãos, alguns nomes na Bíblia que eu creio que vocês, por algum momento, algum período, vocês devem ter lido, que está relacionado justamente ao Armagedon, o lagar que está lá em Isaías 63, do 1 ao 6, fala a respeito também do significado, os nomes relacionados ao Armagedon, o lugar do seu julgamento divino, Joel 3,12, nós já falamos, seara pronta para a colheita, Joel 3,13, o vale da decisão, Joel 3,14, onde é apresentado o lagar da ira de Deus, Apocalipse 19,15, e o lugar da ceia do grande Deus, Apocalipse 19:17, que são nomes justamente relacionados ao Armagedon. Aí, a palavra introdutória vai trazer assim: nesta lição conheceremos o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon, que revelará o dia do Senhor ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, mencionado em Apocalipse 16:14. Lê para mim, missionário Luciano, Apocalipse 16:14, aonde também nós precisamos entender que as escrituras, esses eventos escatológicos, recebem outros nomes também. Nós devemos já ter lido eu li já também, o dia da vingança, que está lá em Isaías 61:2, o dia da angústia, que está em Jeremias 16:9, o dia da indignação, que está em Ezequiel 22:24, o dia da ânsia, que está ânsia e de alvoroço e de desolação, dia de treva e dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, que acabamos de ler, está em Sofonias 1:15. Lê para mim Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Amém. E essa batalha do Armagedon, irmãos, na nossa revista, considera a mais sangrenta de toda a história, a mais sangrenta que irá acontecer, justamente quando sairá sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo lá em Joel 3, do 9 ao 12, que nós lemos: proclamarei isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, chegam-se e subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado e lanças dos vossos podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer. Levantai-vos as nações e sigam para a nova oportunidade, e ele se conserta diante de Deus. Ele reconhece que o Messias já vinha vindo outrora, vindo justamente há 2000 anos atrás, e esse falso Messias, o anticristo, que veio trazer sinais, prodígios, maravilhas, falsa paz, onde tinha um diálogo que alcançava nações e olhavam para ele como um representante mundial, é justamente o anticristo. Como nós lemos em Tessalonicenses, o ministério da iniquidade começará a se manifestar, e o iníquo será justamente destruído com o sopro da boca de Deus. Então nós podemos observar justamente que esse período dará essa oportunidade a Israel, visto que por meio dela o anticristo será derrotado e depois lançado no fogo de lago de fogo e enxofre, como diz em Apocalipse 19, 20. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então aqui mostra justamente aonde, na verdade, para onde é o destino dele: lago de fogo e enxofre. Então essa é a primeira parte, no caso, a parte introdutória que nós apresentamos a respeito o que seria essa batalha do Armagedon, o grande dia de angústia, dia de indignação, dia de ânsia, de alvoroço, desolação, dia de treva, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como nós temos visto na palavra do Senhor. O primeiro ponto que é apresentado na nossa revista: a verdade bíblica sobre a batalha do Armagedon. Nós precisamos entender que durante muitos anos, irmãos, às vezes nós estudamos palestras, seminários, em outras conferências especiais, que é apresentado justamente e produzir novas provas pujantes, a paz do Senhor, minha irmã, que apresenta justamente a realidade maior. Minha irmã, vem cá. Ô, minha irmã, toma aqui, ó. Vai ter um culto das mulheres dia 15/8. Se a irmã quiser vir trazer uma irmã também, tá bom? Tá convidada, tá? Obrigada. Pastor, assim, já começa a pescar de longe. Amém? Então, essa batalha mostra justamente o quê? Que produziram provas pujantes que comprovaram a realidade da maior batalha de todos os tempos, que acontecerá no Vale de Josafá, aproximadamente próximo de Jerusalém, como nós lemos em Joel capítulo 3, do 9 ao 12, o Vale de Josafá, Vale da Decisão. E o mais renomados e respeitados expositor da teologia cristã sempre defende a doutrina do Armagedon, mormente em razão de haver fundamentação bíblica para esse evento que se dará no dia do fim. Algumas passagens bíblicas eu quero compartilhar com os irmãos, que os irmãos possam ler, por gentileza. Primeiro, Isaías 63, lê para mim, irmão Gerson. Isaías 63, do 1 ao 6. Irmão Wilson, lê para mim Apocalipse 16, do 12 ao 16. E missionário Luciano, lê para mim Malaquias
4, do 1 ao 5. É só voltar o livro de Mateus, que é o livro de Malaquias. 4, do 1 ao 5. Pode ler, irmão Jesus. É de 1 ao 6? É, Isaías 63, do 1 ao 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de escarlate? Quem é este, vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que eu falo em retidão, poderoso para salvar. Porque porque estão vermelhas as suas vestes, como os trajes daqueles que o pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira, eu esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me substivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. Amém. Então aqui mostra Deus vindo ao seu povo, mostrando justamente esse período do Armagedon. Irmão Wilson, Apocalipse 16, do 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre a grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. E eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se venha a sua vergonha. E os congrego no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amém. Agora Malaquias 4, do 1 ao 5. Porque eis que aquele dia vem ardendo com fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sereis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei em Herode para todo Israel, a qual são os estatutos e os juízos. Amém. Então, essa batalha, a Bíblia apresenta, a Bíblia mostra textos bíblicos. Tem outros textos aqui, mas eu escolhi esses 3 para que nós possamos ter uma visão a respeito do que será e como que será. Então, essa batalha do Armagedon existe, irá acontecer, entendeu? Existem fundamentos bíblicos, fundamentos que nós acabamos de apresentar, além de outras passagens bíblicas que traz a fundamentação também. 1.1 vai dizer assim: o testemunho profético. Sobretudo no Antigo Testamento encontramos diversas profecias relacionadas à batalha do Armagedon. Vejamos a seguinte:
Isaías, que o irmão Gerson acabou de ler, Isaías 63, do 1 ao 6. O profeta Isaías faz referência ao Magedon, pela apresentação de um guerreiro que vem de Edom, de Bozrá, com as vestes manchadas de sangue. Ele é glorioso, justo, impotente e poderoso para salvar os redimidos da batalha final. Então é um texto que nós acabamos de ler, o irmão Jéssica acabou de ler. Jeremias também vai apresentar o quê? O profeta das lágrimas tem visão de homens com dores de parto e semblantes macilentos, pálidos, sem brilho, descorados. Estes são os judeus sendo punidos, purificados e restaurados durante a campanha do Armagedon. Jeremias refere-se a este tempo inédito como aquele dia tão grande que não houve outro semelhante a demônio, a angústia de Jacó, onde diz lá em Jeremias 30, do verso 6 e 7, perguntai, pois, e vede, acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com mãos nas cinturas, como o que está dando luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então aqui mostra justamente também no período que é apresentado em Jeremias. Em Zacarias, o texto também que o irmão Wilson leu, Zacarias 12, que vai apontar que tem muito a dizer sobre o evento do Armagedon. Um dos maiores focos da profecia está na cidade de Jerusalém, que será reconquistada, purificada, e o novo povo de Israel que será restabelecido. Eu vou ler só o capítulo 3, do 1 ao 2, que vai dizer assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. A casa de Davi é o quê? Jerusalém. Uma fonte aberta. O que é uma fonte aberta? Águas límpidas, águas purificadoras, águas que irão o quê? Limpar toda a incredulidade para os habitantes de Jerusalém, para remover, olha aí, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e os espíritos imundos. Então apresenta justamente o quê? Que em Jerusalém, aonde será o foco dessa batalha, Deus irá o quê? Abrir uma fonte, e essa fonte é na casa de Davi, aonde ele vai remover todo o pecado e toda impureza. Então o tópico 1.1, ele apresenta esses três livros do Antigo Testamento que aponta justamente para a batalha do Armagedon, que é Isaías, Jeremias e Zacarias, aonde traz o que? Justamente textos específicos a respeito desse dia, que é falado dia da vingança, dia da angústia, dia da indignação, dia de alvoroço e escuridão, que é apresentado a batalha do Armagedon. 2, o tópico 2, personagem da batalha do Armagedon. Este é o evento que porá o fim ao reino da mentira para o reino eterno. O reino da mentira é o reino de quem? O reino do anticristo. Para o reino eterno é o reino de Deus, aonde os salvos já se encontram, e aqueles que ainda irão também permitirão o Senhor entrar. Além disso, no qual a igreja reinará, olha aí, olha o privilégio que a igreja terá, reinará com Cristo no milênio que seja estabelecido. A trindade satânica se reunirá com o propósito infernal, mas será derrotado pelo Senhor Jesus na segunda fase da segunda vinda. Então, na segunda fase da segunda vinda de Cristo, aí eu já entendo o quê? Que haverá duas fases. A primeira fase é o quê? A fase do arrebatamento. É Cristo nos ares e a igreja subindo. A igreja subindo o quê? Indo de encontro a Cristo nos ares. Essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente nesse momento da batalha, quando Cristo virá o quê? Com o sopro da sua boca,
destruir e eliminar o homem da iniquidade. O homem iníquo é o anticristo. O anticristo que está o quê? Durante essa tribulação, primeiro, apresentando uma falsa paz, apresentando o quê? Uma falsa liderança, agariando todos os reis da terra. Depois vai vir o quê? A grande tribulação, que começará a perseguição, entendeu? E no final dessa grande tribulação haverá essa batalha do Armagedon, aonde Israel terá a oportunidade e também serão salvos muitos. Então nós já começamos a entrar o quê? No findar, nesse cenário de findar esse período de 3 anos e meio, que é a segunda parte da grande tribulação. Lembrando que existe o quê? A tribulação e a grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio, tribulação, aonde tem o quê? Uma falsa paz, um governo mundial, a unificação, entendeu? O homem da iniquidade, o anticristo se apresentando como líder mundial, e depois vem o quê? O segundo período da grande tribulação, onde haverá a perseguição dos cristãos, aonde haverá justamente essa batalha do Armagedon. Dará-se uma nova oportunidade para Israel e o povo será levado para o reino eterno de Cristo. Amém, irmãos? Deu para dar uma esclarecida nas lições anteriores que nós já passamos? Além disso, 2.1, Satanás, nosso arqui-inimigo, e os demônios, como diz em Apocalipse 13, o verso 2, a besta que virá semelhante ao lagarto, com os pés como de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder no seu trono e grande autoridade. Então aqui, o fim de Satanás, como é descrito em Apocalipse 13, 2, e o seu reinado estão de contagem o quê? Regressiva. Esta é uma realidade que não pode ser ignorada. Romanos, lê para mim, irmã Ingrid, Romanos 16, 20, vai apresentar justamente essa realidade que irá acontecer, essa realidade que é apresentada, essa realidade que justamente Deus, através de Cristo Jesus, através da Trindade Santa, irá vencer a Trindade Satânica em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Romanos capítulo 16, do verso 20. O último capítulo de Romanos, verso 20. Não, só o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a grande de nosso Senhor Jesus seja convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Deus da paz esmagará a cabeça de Satanás. Então, isso já tem o quê? Dia certo, hora certa. Nós não sabemos, mas isso irá acontecer, como diz as Escrituras. E a Bíblia, irmãos, é um livro de fé. Nós precisamos ter essa fé e essa convicção que isso irá acontecer em nome de Jesus. Não sei se é no nosso tempo. Na verdade, eu peço ao Senhor que não seja no nosso tempo, porque nós já estaremos com o Senhor. Aqueles que ficarem que irão passar por isso, em nome de Jesus. Por isso que eu tenho frisado falar, perseverar até o fim, entendeu? Confiar em Deus, permanecer fiel. O reino de Deus é ganho por esforço a cada dia. Nós devemos nos esforçar a cada dia para permanecer na presença do Senhor. Por quê? O diabo será o grande mentor e promotor da batalha do Armagedon nesse período. Ele tentará estabelecer o seu reino de trevas em todo o mundo, mas não obterá êxito, porque já foi julgado. Ele já foi julgado, então ele não obterá êxito. Nesse tempo, Satanás possuirá plena e completamente o corpo do homem. Que homem é esse? O anticristo. Nós não sabemos quem será o anticristo, mas ele irá justamente completamente esse homem, a fim de executar os seus intentos malignos. Então Satanás tomará o corpo desse homem e vai executar os intentos malignos. Deus permitirá que ele tenha o quê? Domínio, controle sobre os elementos da natureza. Assim pondera realizar sinais, milagres, façanhas, engano
e mentira. A vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra adorarão e servirão. Isso é preocupante, tá? Apocalipse 13 vai descrever tudo isso, é preocupante. Mas está escrito, cumpre-se a palavra. Os demônios, 2.1.1. Todos os demônios e seres espirituais da maldade atuarão nesta grande batalha. Então será solto, irmãos, uma casca de demônios nesse período que nunca vimos. Legiões e legiões de espírito imundo literalmente invadirão o mundo inteiro, concentrando sua maior força e seus ataques atormentadores e mortíferos na campanha do Armagedon. Abaddon, exterminador, um poderoso super agente especial das hostes infernais, comandará um exército assombroso, como diz em Apocalipse 9. Abaddon, uma força combinada de elementos humanos, animais e demônios. Abaddon e a sua hoste subirão do abismo para atormentar os seres humanos durante 5 meses, como está descrito aí em Apocalipse capítulo 9, verso 5. Foi-lhe também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento ia como tormento de escorpião picando alguém. Então aqui mostra justamente quem estará comandando essa batalha final. O anticristo, a primeira besta, 3.1. Nós iremos entender também que depois da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o personagem que mais conhecido citado nos ciclos teológicos, no cenário apocalíptico, é o anticristo. O livro de Tessalonicenses que nós lemos vai apresentar, os livros do Antigo Testamento vai apresentar, o próprio Apocalipse vai apresentar, outros livros vão apresentar também, para que pudéssemos justamente o quê? Ter um cuidado para que não viesse justamente enganar a muitos, como Jesus fala, entendeu? A respeito disso, que virá dias que muitos serão enganados por falsos sinais, falsos milagres, falsos prodígios. Então nós temos que ter esse cuidado também a respeito disso, que Jesus já havia falado. E esse é o anticristo, que nós apresentamos também, como estudamos na lição 3, durante 7 anos. O anticristo será o quê? O grande líder mundial, o líder que irá governar o mundo todo, se intitulando o próprio Deus. Na primeira parte da última semana profética de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, ele fascinará o mundo, como eu falei, trazendo uma falsa paz, trazendo uma liderança que venha agradar a muitos, entendeu? Trazendo algo que venha ludibriar aqueles que estarão aqui. Mas depois desses 3 anos e meio, virá outros 3 anos e meio, que será a grande tribulação. Esse primeiro momento é a tribulação, ele trazendo uma falsa paz, uma economia mundial, entendeu? O controle da economia mundial, tudo isso. Depois, os outros 3 anos e meio, que será a grande tribulação. A grande maioria dos habitantes da terra o adorará como Salvador mundial. Isso justamente aqueles que ficarem. Tá? 2.2.1 vai apresentar as principais atividades do anticristo. E nós vamos ler os textos, irmãos. Tá? No fim dos tempos, a primeira besta será o maior e mais eficiente agente do diabo. Lê para mim, irmã Rosângela, Apocalipse 13:2. Apocalipse 13:2, onde vai apresentar justamente que será o maior e mais eficiente agente do diabo. Quem será esse? Quem será esse que será justamente que estará fazendo a atividade satânica nesse período? Apocalipse 13, verso 2. Somente o verso 2. Quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher, dera a luz do varão. 13, 2.
Apocalipse capítulo 13, verso 2. Vai. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Ela é a besta que vi. Era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono grande poder. E vi uma de suas cabeças. Até aí só, até o verso 2 só. Então aí mostra justamente a eficiência do agente do diabo. Governará o mundo, olha aí, aspecto político, econômico, religioso durante 3 anos e meio. Verso 4 ao verso 8. Lê para mim, missionário Luciano. Do verso 4 ao verso 8. 13. Capítulo 13 ainda. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre todo o tribo, língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Agora, do verso 16 ao 18. Lê para mim, irmã Ingrid, por gentileza. 16 ao 18. Isso. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Só 16? E ao 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, se esse número é 666. Amém. Então aqui mostra justamente o governo, o mundo, os aspectos político, econômico e religioso durante 3 anos e meio. Agora também, ele apresenta, esse texto também traz também um entendimento a respeito disso, ele firmará um tratado de paz de Israel nessa semana profética. Então, ele vai mostrar justamente o quê? Que este será rompido, levando a declarar guerra à nação. Então, como é descrito lá em Daniel, lê para mim, irmão Jesse, Daniel 9, 27, onde vai apresentar justamente que ele está firmando um tratado de paz com Israel, mas depois ele firmará guerra. Daniel 9, 27. Pode ler. Glória a Deus. Isso, capítulo 9, verso 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá um assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Amém. Perseguirá implacavelmente os judeus. Lê para mim, irmão Wilson. 12:6, perdão. Perseguirá implacavelmente
Daniel? Não, Apocalipse 12:6. Apocalipse 12:6 vai dizer justamente que ele vai perseguir implacavelmente os judeus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1266 dias. 1260 dias. Essa mulher não é uma pessoa, essa mulher é a igreja, tá? Se referindo à igreja, indo para o deserto para ser alimentada por Deus, ok? Aonde houve perseguição implacável para os judeus. Matará as duas testemunhas. 11:7. Lê para mim, missionário Luciano. 11:7. Matará as duas testemunhas. Apocalipse 11:7. Quando acabarem seu testemunho, a besta sobe de uma vez para a guerra e as vencerá e as matará. Amém. Agora convocará todas as nações a atacar e conquistar Jerusalém com 200 milhões de soldados. Apocalipse 16, verso 16. Vamos lá ler. Apocalipse 16, verso 16. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Amagedon. E Apocalipse 19, verso 16, depois verso 19. Tem o seu nome no manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E verso 19: Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e com seus exércitos. Então aqui apresenta justamente a batalha onde haverá justamente as nações contra Jerusalém para conquistar Jerusalém. Após invadir e profanar o templo dos israelitas, proclamar-se-á um Deus. Olha aí o que vai dizer em 2 Tessalonicenses. Vamos lá abrir lá. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é o que? O anticristo se intitulando o próprio Deus. O anticristo invadindo, profanando o templo de Israel e se intitulando o próprio Deus. Lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra. Lê lá para mim, irmão Wilson, Apocalipse 19, 9. E a irmã Rosângela, Apocalipse 19, 20. Apocalipse 9, 19, verso 19. O meu é 19, 9. 19, 19. E vi uma besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o exército. Amém. Na campanha militar de Armagedon sofrerá uma derrota pública, esmagadora e total. Vai, irmã Rosângela, verso 20 somente. 20? Isso. E vi descer do céu um anjo. que tinha Não. Verso 20 do capítulo 19. 19, versículo 20. É versículo 20 da parte de cima. Isso. E a besta foi presa, Isso aí. com ela um falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados no ardente fogo
fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estavam mais sentados sobre o cavalo, e todas as aves se cortaram das suas carnes. Amém. Então aí mostra justamente esse cenário, as principais atividades do anticristo. E o último, nós já lemos já os 2 versículos. Depois de derrotado, será lançado no lago ardente de fogo e enxofre, como é apresentado aí. 2.3, o falso profeta, a segunda besta. O falso profeta, a segunda besta. Apocalipse 13:11, vai dizer assim, Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuíra 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso é o que? O falso profeta. Observa que o texto ainda fala, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Dragão é o que? Serpente, o diabo. A antiga serpente, o diabo. Então, observa que aqui mostra a segunda besta, o falso profeta, com falsa aparência de cordeiro e linguagem de dragão, por meio de falsos sinais, falso profeta, enganará o mundo, os que não têm o selo do cordeiro, conduzindo-o à idolatria. Além disso, ele marcará os seguidores da primeira besta com o número 666. Este sinal é mais que um símbolo econômico. Antes, trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus dos que adoram e servem ao anticristo. Os marcados receberão a perdição eterna, mas os separados a vida eterna com Deus. Então, meus amados irmãos, esse tempo vai ser tempos difíceis, tempos justamente que poderão acontecer várias situações em relação à manifestação do anticristo, a perseguição daqueles que ainda estarão, entendeu? Mas ainda ferozmente terá a marca da besta aqueles que se dobrarem ao anticristo, mas aqueles que não se dobrarem passarão por isso, mas eles terão o direito de entrar na vida eterna, mas aqueles que tiverem a marca, eles irão para a perdição eterna. 2.4, outros participantes na grande batalha. Vamos lá, estamos caminhando já para o final. Glória a Deus. 10:20. Outros participantes da grande batalha. Dentre outros personagens, seres espirituais, bestas, animais, terão papéis importantes nesta batalha. Nós precisamos entender, irmãos, que não deve ser confundida com a batalha de Gog e Magog, tá? Essa batalha é a batalha final, não é uma batalha de Gog e Magog, citada pelo profeta Ezequiel lá no capítulo 38, 39, entendeu? Essa batalha que nós estamos falando é a batalha do Armagedon. Esta última ocorrerá após o milênio, quando Satanás for solto para o movimento de enganar a humanidade, que é a batalha de Gog e Magog. E vejamos a seguir: aves de rapina, Apocalipse 19, lê para mim, missionário. 19, verso 17 e 18. 19, verso 17, 18 e 21. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e as do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam
sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Amém. Então, eles farão o quê? Uma limpeza na terra, preparando o mundo para o milênio, que ocorrerá após o Armagedon, ok? Eles farão a limpeza, como diz em Apocalipse 19, verso 17, verso 18 e verso 21, a respeito disso. A nação de Israel e as nações gentias. Lê para mim Zacarias 14:2, irmão Gerson. Zacarias 14:2. A nação de Israel e as nações gentias. Depois todas as tribos da terra. Irmão Wilson, lê para mim Apocalipse 1:7. A nação de Israel e as nações gentias. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade saqueada, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Amém. 2. Agora Apocalipse 1:7, Moisés. E depois dessas coisas, 24 anos que estava sobre os 4 da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra as árvores algumas. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos seus 4 anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado. Apocalipse 7, 1 verso 7? Não, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então, do Apocalipse. Do 1 ao 7, né? Não, é só o verso 7 só. Então, Eis que vem no dia da tribulação, Simeão, 12 mil tribos de Levi, 12 mil da Não, ainda não está lá não. Não, É 1:7. 1:7. Versículo 7. Capítulo 1, verso 7. então, versículo 1, verso 7. É, capítulo 1, verso 7. Tu está no 17, né? Não, no 7. Eis que vem Isso. com as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que ultrapassaram de todas as tribos da terra, e lamentarão sobre ele assim, amém. Amém. Glória a Deus. Os anjos que acompanham o Senhor Jesus, Mateus 24, do 29 ao 31. Vamos lá abrir que eu vou ler esse texto. Mateus 24, do 29 ao 31. Mateus 24, do 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu sairão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos,
de uma a outra extremidade do céu. Glórias ao nome do Senhor. Agora, a esposa do Cordeiro com os santos glorificados. Judas 1,4. Lê para mim, irmã Ingrid. Judas 1,4. É o livro antes de Apocalipse. Judas 1,4. Amém, glórias ao nome do Senhor. Os exércitos celestiais com veste branca, Apocalipse 19:14. Lê para mim, missionário Luciano. Depois também o 21 também. Os cadáveres dos soldados. E seguiram os exércitos que há no céu, os cavalos brancos e vestidos de linho branco, de linho fino branco puro. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. 2.5. O Senhor Jesus, o Verbo eterno. A maior e mais importante personalidade da batalha do Armagedon será o Senhor Jesus. Ele descerá sobre os montes da Oliveira e todos os olhos verá, como diz Apocalipse 1,7. Aí vem, primeiro, vencer os exércitos do mal. Segundo, derrotar a trindade satânica. Terceiro, julgar as nações. Quarto, ordenar a precipitação do anticristo e do falso profeta no lago de fogo e a prisão de Satanás no abismo. Vamos ler Apocalipse 20, do 1 ao 6, é um texto que nós ainda não lemos. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre isso a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E o 5, salvar Israel, que se converterá a Cristo após testemunhar os acontecimentos. 2 textos que nós já lemos já. Tópico 3, para nós findarmos, 10h30. Eita glória, obrigado Senhor. O final maravilhoso. Todos os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, e todos os soldados em prontidão militar, montados sobre os cavalos brancos, esperam a ordem do Senhor Jesus para que ele marcha ao encontro do inimigo da missão
de salvamento do povo de Deus, como diz Apocalipse 19, verso 14. E seguiram os exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos, com vestidores de linho finíssimo, branco e puro. Se considerássemos apenas as forças militares de Israel e o poderio bélico das nações que irão contra Jerusalém para sitiá-la, invadi-la e conquistá-la, diríamos que Israel não tem chance de vencer tão terrível batalha. Porém, esse confronto concluirá a vitória do poder de Deus sobre o mal, como diz também em Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Glória a Deus. A trindade satânica e todas as hostes espirituais do inferno serão derrotados no dia do Senhor, como diz em Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e as aves se fartarão com a carne dos soldados mortos, como diz em Apocalipse, capítulo de número... esse deve ser 21 ou 20. Não existe esse versículo aí. Deixa aí que depois eu vou dar uma olhada. A palavra profética acerca da batalha do Armagedon, para concluirmos, é descrita como a nação de poderoso de Jacó. Tu o esmigalharás como a vara de ferro, tu o despedaçarás como um vaso de olheiro. Cristo, no final da tribulação, retornará para livrar Israel, empreender uma convenção nacional e inaugurar o milênio. A igreja então reinará com ele em glória. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, graças a Deus, gradativamente nós estamos indo aprendendo sobre esses grandes temas